Rota 100 Dias. Realização Rádio Videira. Patrocínio Auto Elite. Chegamos a mais um Rota 100 Dias, nosso roteiro de viagens para falarmos sobre a política aqui da região da Marp. E hoje estamos diretamente em frente à prefeitura do município de Fraiburgo, aí conhecida como a terra da maçã, capital da maçã em Santa Catarina. E para isso a gente vai conversar diretamente do nosso estúdio móvel com o prefeito Wilson Ribeiro. Prefeito, seja bem-vindo, muito obrigado aí por estarem aqui no nosso estúdio móvel em frente à prefeitura para a gente falar desses 100 dias aí, desses mais de 100 dias já de gestão, da sua segunda gestão à frente da prefeitura. Eu que agradeço a oportunidade novamente de poder bater um papo e falar desse início numa segunda gestão, né? Falar desses 100 dias, sempre uma satisfação, um prazer, e hoje com essa novidade aqui do estúdio móvel também. Obrigado, prefeito. Para você que está nos acompanhando, esse Rota 100 Dias tem o patrocínio da Auto Elite Volkswagen aqui em Videira. Prefeito, vamos começar, o senhor falou, né, dessa questão de sua segunda gestão. Qual que foi a principal diferença, senhor, dos seus 100 primeiros dias, dos seus 3 primeiros meses da primeira gestão para esse momento de agora? Claro, tem um tempo aí de 4 anos de diferença, mas o que mudou daquele prefeito Wilson que chegou à prefeitura há 4 anos atrás para o de agora? Bom, sem dúvida, o facilita, né? Depois de 4 anos, eu até entendo que ele é uma continuidade, né? Ainda que se encerra um ciclo, se inicia outro, mas quando você faz uma gestão com 8 anos, que vai ser o caso, então você tem uma continuidade. Logo, claro, se tu pegar os 3 primeiros meses da primeira gestão comparado a esse aqui praticamente as coisas não param, né? Porque você já vem com uma continuidade de tudo. Claro, trocou alguns secretários, algumas coisas aconteceram, mas nada que implique principalmente no dia a dia, né? E quando tu vem pela primeira vez, o desafio é muito maior, né? Tu tem que se inteirar de muita coisa nesses primeiros 90 dias, e hoje não há essa necessidade, então já é uma etapa vencida e consequentemente a gente consegue dar uma velocidade para as coisas, né? Porque elas não vão parar, ou você tem que, eu vou analisar o que eu vou fazer. Na verdade não, você já tem um plano de governo que foi construído de uma forma que já ligava uma gestão com a outra naturalmente, né? Então você dá continuidade do que você já vinha fazendo e com o que você se propôs e apresentou na campanha do ano passado. Então, sem sombra de dúvida, a diferença é que você já está trabalhando desde o primeiro dia, normalmente, sem ter que fazer muito diagnóstico, muito levantamento, você ganha esse tempo, né? Prefeito, e passando a limpo esses 100 primeiros dias, o que o senhor observa que foram os principais pontos aí trabalhados nesse momento? Bom, a gente fez algumas reestruturações que eram necessárias, né? Então acho que esse, do ponto de vista administrativo interno, então isso foi importante. Houve algumas mudanças, algumas secretarias que são estratégicas no município, né? Entre elas principalmente a educação e a saúde, que são 2 secretarias muito grandes, né? Nós tivemos uma mudança também na autarquia de águas, tivemos uma mudança em infraestrutura, então são secretarias estratégicas ali. E naturalmente quando tem uma mudança, o secretário que chega, ele chega com algumas alterações normais também, sabe? Mas talvez esse foi o principal desafio do ponto de vista administrativo. E do ponto de vista de projetos, a gente vem andando muito bem, né? Já com que a gente já tinha uma previsão, então os projetos estão acontecendo. Uma das metas nossas é pavimentar toda a parte urbana do nosso município. Existem inúmeras ruas, né? Com pavimentação de terra. Então isso está numa evolução muito boa, quase finalizando todos os projetos. A gente quer já para o segundo semestre poder startar esse trabalho também, que nos próximos 4 anos a nossa meta é gerar, né? Então tudo que a gente se propôs ali a gente já vem executando, né? Algumas coisas novas e notícias não tão boas, exemplos aí num problema de precatórios que deve acontecer agora a partir do ano que vem, com valores bem elevados, né? Que aí faz alguma estratégia a gente vai ter que mudar também, mas enfim, eu acho que nesse ponto tá muito tranquilo, os projetos já estão sendo encaminhados e andando naturalmente também. Prefeito, você falou dos precatórios, vou aproveitar o gancho. Quais são os principais desafios que o senhor observa desses, olhando para os 4 anos atrás, para esse que está se iniciando agora, esses 3 primeiros meses, esses 100 primeiros dias? Olha, desafio é o seguinte, eu sempre falo que desde que a gente iniciou lá, nosso desafio principal era algumas questões estruturais do nosso município. Algumas já foram vencidas, exemplo da limpeza do lago, que era um problema que já se estendia há muito tempo. Ainda tem melhorias para ser feitas, mas claro, uma proporção financeira muito menor. O complexo empresarial, né, que a gente começou ano passado e esse ano a gente já vai começar a fazer as concessões. Então, estruturalmente, a gente venceu muitas coisas nesses 4 anos e tem muita coisa para ser feita. Mas o nosso desafio principal, aí, sem sombra de dúvida, vai ser a questão do endividamento dos próximos 4 anos. E do que é isso, né?
Isso são coisas que vêm, né, de 25, 30 anos atrás, que aconteceram, com processos que foram acontecendo, chegou no seu limite e agora a decisão caiu em precatório e naturalmente o município tem que fazer o pagamento disso, né? E são valores extremamente altos para a capacidade, inclusive, financeira do município. Então é algo que a gente vem discutindo, inclusive em reunião da MARP, coloquei isso ao presidente, da mesma forma que queremos levar a FECAM, a CNM, porque há um encontro agora no mês de maio, né, que acontece em Brasília, a gente vai estar presente levando essa bandeira realmente, que não é um problema somente de Fraiburgo, 43% dos municípios brasileiros têm esse problema com precatório, mas em virtude de ser, no nosso caso, é um desafio imenso, porque a proporção desse valor é para ser pago em 10 anos e não em 1, né? Então a gente vai ter que buscar alternativas e levar isso para uma discussão maior, até porque há uma PEC, a PEC 66, que está correndo no Congresso, que ela deve ser votada e dessa forma vai minimizar essas situações. Não é que não vai pagar os precatórios, mas não de uma forma, digamos, um valor muito alto em um ano. Então ele vai ser correspondente ao que você arrecada, o que para mim faz todo sentido. Então a gente vai pedir serenidade, principalmente o apoio da nossa bancada federal, do Senado, né, e da CNM, da FECAM, dos órgãos que podem nos apoiar nesse sentido, para que a gente possa realmente fazer com que isso seja votado ainda dentro desse ano. Então, sem dúvida, esse é o nosso principal desafio nesse momento, nos próximos anos, é realmente saber lidar com essa questão do endividamento. Por quê? Para a gente tentar manter principalmente a manutenção da cidade. A questão de investimentos, a gente sabe que vai ter que pisar no freio. Agora, quando eu falo manutenção, estou falando de manter a saúde como ela está, manter a educação como está, manter as estradas do interior, manter o município limpo, pintado, bonito. Isso tudo envolve dinheiro, envolve investimento também. Então é isso que a gente não quer deixar cair nesses próximos 3 anos, 4 anos que a gente tem pela frente. Prefeito, você falou da bancada, né? Vamos entrar um pouquinho na questão política. Vamos retornar no início do ano, quando teve a abertura da colheita da maçã. Quem esteve na abertura da colheita da maçã pôde perceber aí o prestígio político que Fraiburgo vem tendo, tá, aí a nível de estado, a nível federal também. Como que o senhor observa isso? A gente teve aí a presença do governador Jorge Mello, secretários de pastas importantes, aí representantes da bancada na LESC, também a nível federal. Como que o senhor observa esse olhar político para Fraiburgo aí, de uma ampla presença? Então, esse eu diria para você que também era um desafio a ser vencido lá atrás, né? Ainda quando eu estava fora da política, nas entidades e tal, a gente percebia que Fraiburgo não tinha uma representatividade política tão forte. A gente sabe que isso é importante, essa aproximação, né? Seja governo federal, governo estadual. E nesse mandato, esses 4 anos, a gente vem construindo isso. Muito especial, claro, a partir de 23 com o Jorginho Mello, né? E claro, por estar no mesmo partido, mas também pela visão dele que é mais municipalista de fato, porque esse é um discurso muito bonito para muita gente, de ser municipalista, mas na prática não acontece. E me parece que o governo não, né? Tanto é que ele já passou não só em Fraiburgo, mas como na região, né? Algumas vezes, já esteve em Fraiburgo 4 vezes em 2 anos, então realmente, quando ele vem, ele percebe as necessidades dos municípios de mais perto, né? E com isso, naturalmente, que também a gente consegue ter essa proximidade com ele, com os secretários, e da mesma forma a gente procura manter essa relação com deputados estaduais, deputados federais, que de alguma forma a gente busca recurso e busca apoio. É que eu vou fazer a Brasília em maio, né? Mais do que recurso é buscar um apoio agora em uma PEC que está acontecendo, que vai beneficiar muitos municípios, às vezes uma votação, uma pressão deles para que isso aconteça mais rápido, nos ajuda muito na ponta, né? Mas sem dúvida a nossa parceria, a nossa representatividade política está muito clara. Eu acho que com a colheita da maçã, com a Expo Ciaf, que é realizada pela Associação Comercial de Fraiburgo, com a presença do governador e secretários parlamentares também, acho que mostra que Fraiburgo entra realmente nessa rota, né, nesse olhar, né, e claro, o turismo tem atraído um pouco isso também, né, a secretária de turismo estava aí presente nos eventos frequentemente, e isso sem dúvida nenhuma nos ajuda. Isso que a gente precisava, que era de fato essa representatividade política, a gente tem buscado isso e tem dado muito certo também. Prefeito, vamos voltar a falar para a população de Fraiburgo, para quem está nos acompanhando hoje. O que a população pode esperar nesse momento aí, passando esses 100 primeiros dias daqui para frente? O senhor já elencou aí obras que foram realizadas até a gestão passada, a questão do lago, que era uma bandeira muito importante, a questão aí também do Parque Industrial de Fraiburgo. O que a população pode esperar daqui para frente? Bom, como a gente colocou em nosso plano de governo, primeiro, é realmente tirar todo mundo do pó e do barro. Isso para nós é muito importante e é muito grande ainda, sabe? Isso envolve alguns milhões, nós estamos aí projetando em torno de 20 milhões, o que para Fraiburgo é um valor bastante significativo. Então a gente quer fazer a execução disso. Nós temos o bairro São Miguel em especial, recebe unidade de saúde nova, mais ampla até pelo tamanho que está o bairro. Estamos trabalhando num projeto que é um centro esportivo para São Miguel, principalmente para o contraturno, que a gente quer ampliar cada vez mais isso, levando o esporte e a cultura lá para cima também, né? Temos 4 escolas, então tem um desafio bastante grande. No
bairro nesse sentido também. E também, assim, outras coisas de infraestrutura a gente continua muito forte. O próprio complexo empresarial, a gente fez a etapa 1, a gente quer ainda dentro desse semestre largar o edital, né? E aí já começar a segunda fase do complexo. Então a gente vem conversando com muitas empresas que têm interesse lá em cima e a gente deve ter uma evolução bastante significativa no que diz respeito a desenvolvimento econômico, a empresa, a geração de emprego. E mais que a geração de emprego, o nosso grande desafio agora também é aumentar essa renda, né? E quando você começa a atrair alguns novos negócios, você acaba fazendo com que isso aconteça no mercado, né? Então acho que esses são os pontos fundamentais. A gente sabe que vai vencer muita coisa da parte estrutural ainda em 4 anos, né? E com isso aí os programas, né, que a gente tem mantido, como Juro Zero, como outros programas de incentivo em agricultores, porteira dentro, enfim, novos programas devem acontecer para que a gente possa realmente fazer esse equilíbrio, chegando ao final dessa gestão com a parte estrutural do município muito equilibrada. Sabe? E aí realmente a parte de programas começa a se intensificar mais pelo recurso. E principalmente que nós temos um desafio grande e uma bandeira muito grande nossa lá atrás, que a gente vê com um crescimento muito significativo, que é o turismo. O turismo mostra em números que realmente Fraiburgo vem se tornando um ponto de visitação muito forte e a gente quer ampliar isso com a região. O turismo nosso precisa da região. Não somente Fraiburgo, não somente Três Itilhas, mas esse meio entre Fraiburgo e Três Itilhas é extremamente importante. Passando por Videira, Pinheiro Preto, Arroio 30, Tangará, são municípios que também podem oferecer atrativos, né? Então a gente quer fortalecer o turismo regional, que consequentemente a gente sabe que a gente vai ser favorecido com isso. Então os desafios é vencer essa parte estrutural principalmente, né? E entregar o município com a parte estrutura muito pronto para que se tenha uma próxima gestão começando a olhar mais em projetos efetivamente que possa atingir diretamente setores da nossa economia. Prefeito, para a gente amarrar toda essa nossa conversa, se fosse o professor hoje, o prefeito Wilson, resumir em poucas palavras esses primeiros meses de gestão, dessa sua segunda gestão. Dentro do que a gente imaginava, dentro do que a gente esperava, eu te falo que esses primeiros, vamos chamar de 100 dias aqui, né? Ela é uma sequência do que a gente vinha trabalhando. Então é diferente da primeira gestão, que a gente teve que fazer um diagnóstico e entregar. Hoje a gente tem muito pronto e sabe muito bem o que quer. Quando construímos um plano de governo, a gente sabia o que queria. Então a gente quer dar sequência a ele. Quem seguir nosso plano de governo vai perceber que a gente está executando exatamente o que a gente falou ali atrás, né? Então está muito tranquilo nesse momento, 100 dias, e a gente quer só fazer a execução da melhor forma possível nesses próximos 3 anos e 6, 7 meses que temos pela frente. Prefeito, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso estúdio móvel, hoje em frente aqui à Prefeitura de Fraiburgo, para a gente fazer esse balanço agora já um pouco mais de 100 dias da sua segunda gestão. Eu que agradeço, sempre uma satisfação, prazer recebê-los, e recebendo aqui hoje, né? Normalmente a gente vai lá no estúdio, agradecer pelo espaço e desejar aí a todos os fraiburguenses aí, e dizer que estamos aí juntos, continuamos trabalhando muito firme, né? E vamos lá que temos um longo trabalho pela frente. Obrigado, prefeito. Você acompanhou mais um episódio do Rota 100 Dias, nosso roteiro para falar sobre política aqui na região da Marp, hoje diretamente aqui de frente da Prefeitura de Fraiburgo, conversando com o prefeito Wilson Ribeiro. Nosso muito obrigado, esse episódio chegou até você, comigo Ernesto Júnior e nosso colega Fabiano Trindade, já está disponível no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Bora assistir, bora acompanhar por lá e a gente se encontra em mais um episódio do Rota 100 Dias. Até mais! Rota 100 Dias. Realização Rádio Videira. Patrocínio Auto Elite.